Oi pessoal, eu sou a Gabriela, sou psicóloga e eu tô aqui na Viner, no modo Vozes, o nosso quadro do YouTube e do Spotify, onde a gente faz entrevistas com os nossos convidados. No tema de hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Afinal, o que é essa tal vulnerabilidade que todo mundo fala, que a gente precisa ser, que a gente precisa expressar, como que a gente pode acolher? A gente pode ser vulnerável com o nosso paciente? Sim, não. Mas para responder todas essas perguntas, eu tô com a minha convidada, que é a Mariana Valardim, que ela é psicóloga, professora, supervisora. Então pode te apresentar pra gente e já engata aí no tema de vulnerabilidade, que eu sei que tu gosta de falar sobre isso também. Então tá, oi pessoal, vou começar me apresentando pelo meu lado vulnerável aqui, tô nervosa, já virei água na mesa, é assim mesmo. Mas eu costumo dizer que antes de qualquer coisa eu sou pessoa, antes de qualquer coisa nós somos pessoas, e eu acredito muito em quem é pessoa antes de qualquer coisa, né? Então e ser pessoa é uma pergunta que a gente estava falando aqui filosófica, eu acho tão difícil se apresentar, né? É verdade. Mas o que me encanta na vulnerabilidade justamente é isso, né? Da nossa essência, das nossas fragilidades, das nossas incoerências que também nos conectam com a nossa potência. Então, são os nossos lados A e B que também temperam a nossa personalidade, a nossa existência. Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso. Que legal, eu até fiquei pensando agora, né? O quanto a gente se vulnerabilizar também abre espaço para boas trocas, porque a gente tá aqui se vulnerabilizando. É verdade. Né? Se a gente não se permitisse isso, a gente não estaria aqui conversando, né? Eu e tu, antes de começar aqui, nossa, cadê a cadeira para os nossos esquemas sentarem juntos? Eu tô chateada que os meus modos vozes internalizados não tiveram cadeira, então... Eles ficaram lá, Estão chateados. Atrás da porta, te esperando. Quando a gente sair daqui, a gente pega eles de novo. Mas a gente tá justamente se vulnerabilizando aqui para poder falar sobre essa temática, né? E eu tô super curiosa para te ouvir, realmente é um assunto super interessante e ainda um tanto quanto abstrato, né? Como a gente vinha comentando antes também. Então, tudo contigo, fica à vontade e aos poucos a gente vai contribuindo, vou te fazendo perguntas para também enriquecer um pouquinho mais essa nossa conversa. Então, tá. Vou começar pela parte honesta, então, assim, a gente fazendo aqui a autorrevelação, embora o objetivo também dessa nossa conversa é falar sobre a vulnerabilidade, quando que ela cabe. Mas o meu interesse pela vulnerabilidade veio justamente por exagerar a minha vulnerabilidade, ser espontânea demais, que ser espontânea demais nem sempre é bom, né? Mostrar a nossa criança vulnerável para qualquer um, a qualquer custo também não é bom. E também o contrário, que foi algo que nas minhas relações pessoais e também na clínica, então, assim, tudo me inspira na vida. Fui vendo que também a falta da vulnerabilidade, de saber quem é a pessoa que está por trás, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela precisa, e que não quer dizer trauma necessariamente, né? Faz toda a diferença nas relações, nos vínculos. A gente saber, eu gosto de brincar que é aquela coisa, né? Confirme que você não é um robô. Para mim, vulnerabilidade é isso. Confirme que você não é um robô, né? Nós somos seres complicados, somos planetinhas complicadas mesmo, né? A gente precisa muito mais do que água. Então, começou por aí, né? E de ver que muitas vezes a minha vulnerabilidade aparecia também na clínica. Opa, o que eu faço com isso? Né? E ao mesmo tempo que ela se fazia necessária, mas com alguns cuidados e não desamparada, né? Eu acho que essa é a primeira questão. E outra coisa que eu venho pensando muito, pensando em colegas que são terapeutas e que por vezes são nossos pacientes, né? E eu também sou paciente, então a gente também é paciente, né, em vários contextos, de pensar que às vezes a gente não sabe o que é vulnerabilidade, né? A gente acha que vulnerabilidade é contar que aos 4 anos aconteceu tal coisa terrível, que me faltou tal coisa, que meu pai ou minha mãe falaram tal coisa ou não fizeram tal coisa, ou contar algo muito íntimo da minha vida. E vulnerabilidade muitas vezes é falar sobre algo do aqui e agora, que eu tô com sede, que eu tô com calor, que eu tô desconfortável. E às vezes falar sobre o que eu sinto, às vezes é expressar o quanto que eu tô feliz, o quanto que eu tô triste. Pode ser muito mais simples. E em terapia, às vezes, é o que acontece, né? Que a gente fala, às vezes, que o problema é a comunicação, mas o problema geralmente não é a comunicação, né? A comunicação é uma habilidade importante, claro que é, mas antes disso vem a conexão que passa pela vulnerabilidade, que é o que está acontecendo aqui dentro e como que eu posso expressar isso para o lado de fora. Então, essa é a vulnerabilidade. E o que acontece muitas vezes, inclusive com colegas psicólogos, e isso que também, né, acabou me encantando, de vamos falar sobre isso, né? Se até os terapeutas às vezes acham que vulnerabilidade é algo muito complexo e traumático, não. Vulnerabilidade não é necessariamente chorar. Vulnerabilidade é poder dizer o que está acontecendo, é falar sobre desconfortos sem entrar no modo de enfrentamento, sem fingir que nada está acontecendo, né? Vulnerabilidade é quando a gente vê que o elefante branco está no meio da sala e a gente precisa falar sobre isso. E é difícil, né?
E vulnerabilidade também, ela passa por um outro aspecto que é onde que cabe essa vulnerabilidade? Nem sempre é bom, né? Porque eu brinco que vulnerabilidade às vezes é um ato de coragem, mas também de fé, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu tô aqui, de certa forma, vulnerável, falando de um conteúdo que pode ser que gostem, que não gostem, que tem uma repercussão boa, uma repercussão ruim, mas tem um tanto aqui de vulnerabilidade, né? de um toque, assim como tu também tem, fazendo podcast, assim como o pessoal aqui da edição também tem, pessoal que tá em casa, que daqui a pouco tá ouvindo aí, sei lá, na sala de espera do médico tem alguém ouvindo, por que tu tá ouvindo isso? Então, às vezes, a vulnerabilidade tá, eu sou essa pessoa, tá acontecendo isso comigo e eu tô compartilhando isso contigo, de verdade, né? Sem falar, por exemplo, Gabi, olha só, na próxima vez que eu vier aqui, vê se tu, por favor, né, serve água. É diferente de eu dizer, Gabi, eu sinto muita sede no calor, será que pode ter uma água quando a gente, né? Quando a gente estiver aqui, ou daqui a pouco eu olhar para minha vulnerabilidade, para minha autorresponsabilidade e pensar, eu posso levar minha água também, né? Eu preciso conectar com isso. Sim, eu sinto sede. E se eu não tenho uma água quando eu falo muito, eu me atrapalho, né? Ou me embanano, como a gente fala às vezes. Então, eu não vou levar minha água. Mas é isso, né? Porque às vezes, quando a vulnerabilidade ela não está presente, a gente não se olha, né? A gente não se conecta nas pequenas coisas do dia a dia, a gente nem vê o que está acontecendo no nosso corpo. Isso também é uma forma de acessar a vulnerabilidade. Então, essa complexidade é isso, né? Que é quem que a gente é. A única coisa que eu consigo pensar agora é, tu tem horário na tua agenda? Tu quer ser minha psicóloga? Querida! Nossa, que coisa mais linda te ouvir. E eu tô nervosa aqui falando, deixa eu falar. Nossa, eu que fiquei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Eu amei te escutar, por mim aqui, querida. ó, um corte lacaniano já. Acabou a sessão. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Né? E de verdade eu juro pra ti que eu fiquei pensando, eu preciso dessa mulher na minha vida. Querida. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei pensando assim, muitas vezes a gente, até mesmo os pacientes descrevem, eu muitas vezes já descrevi, né? A sensação de vulnerabilidade é quase como se eu estivesse suspensa no ar e não tivesse onde me agarrar. E agora te ouvindo falar, não necessariamente precisa ser nesse formato, né? Pode ser justamente o contrário, um lugar desconfortável, sim, mas que eu tenho alternativas, que eu tenho formas de expressar isso pra conseguir me sustentar também. Porque o quão desafiador é a gente ficar suspenso no ar e não ter onde se agarrar, não... Sabe a sensação de, puxa, eu me movo, me mexo e não consigo tocar em nenhum espaço? Exato. E quanto isso nos desconecta das pessoas, né? Até numa relação terapêutica, numa relação pessoal íntima, onde os desconfortos vão acontecendo, a gente não vai falando, que nem tem uma metáfora que eu já ouvi em várias aulas de tudo que é abordagem, desde a graduação conheço essa metáfora com sabores diferentes, mas aquela coisa do casal que o marido sempre fazia massa com atum para a esposa e ela sorria, agradecia, obrigada meu amor. Aí todo ano, né, massa com atum, camarão, qualquer coisa, cada um conta uma versão, né? Até que chega um dia a esposa diz, eu odeio atum. Mas tu sempre disse, obrigada, meu amor, tu sorria. Né? Então, às vezes, é sobre isso a vulnerabilidade, né? Que passa por vários fenômenos que a gente pode entrar na TCC, leitura mental, me adivinhe, né? E aí eu brinco com alguns pacientes, especialmente terapia de casal, que... Né? Meu paciente sabe, né? Mas temos um paranormal aqui, mas olha só, né? Leitura mental e não é bem por aí, né? Às vezes é muito simples, né? Que nem tu falou da cadeira hoje, algum problema não, mas às vezes é a cadeira, às vezes a gente tá numa cadeira que tá quase quebrando e eu vou ficar aqui o podcast inteiro. Não tá quebrando, tá, gente? Mas se fosse, né? Que às vezes a gente vai em restaurante, a cadeira tá ruim, é um tipo de, né? De uma conversa que é vulnerável. Não tem nada de vulnerável, mas tem uma vulnerabilidade, né? Compartilhar que tá nervoso, ou compartilhar que tá feliz. E aí eu fiquei pensando também agora no exemplo da cadeira, né? É importante a gente ter pessoas que estejam atentas a esse movimento. Por exemplo, tu gosta de atum? Né? Eu tô aqui pensei em fazer um sanduíche de atum, mas tu gosta ou não? Para que a pessoa tenha também a chance de dizer, olha, eu gosto, ou na verdade eu não gosto tanto, né? Assim como tu falou, não, tá tudo certo com a cadeira. Mas imagina se não tivesse tudo certo com a cadeira, né? Será que tu te sentiria também confortável para me sinalizar, olha, minha cadeira tá meio desconfortável, será que a gente pode trocar? Então, muitas vezes são movimentos simples que a gente pode fazer e que também é estar se vulnerabilizando, mas com possibilidades de, eu posso me sentir mais confortável, então. Sim. Se eu sinalizar, se eu orientar, se eu verbalizar, olha, isso aqui tá me incomodando um pouco e eu tenho esse direito, né, de expressar o que eu tô sentindo,
a gente pode, então, se sentir mais confortável. Pode ser que não resolva o nosso problema, né? Mas eu vou estar atenta, puxa, então vamos fazer um pouco mais rapidinho, porque a cadeira não tá muito boa, não tá tão confortável, ou hoje tá um dia muito quente, aqui não tá um espaço agradável, vamos apressar, né? Para que a gente tenha esse manejo também. E a gente consegue ter esse manejo quando as pessoas também conseguem se expressar. Só que é uma via de mão dupla, né? Perfeito, Gabi. As pessoas vão conseguir se expressar se elas também estão num espaço que permite isso. Perfeito. E esse é um ponto bem importante, né? Que aí também eu sou defensora do, né? Às vezes os modos de enfrentamento estão aí para nos proteger e às vezes o nosso adulto saudável também precisa saber quando que ele, né, vai nos tirar dali, vai tirar a nossa criança e vai proteger ou não. Então esse é um exemplo que acontece muito em terapia de casal, por exemplo, né? O casal não vai conseguir se vulnerabilizar se ele não se sentir seguro. O paciente individual, ele não vai conseguir também se ele não se sentir seguro. Isso tem vários fatores individuais, da dupla, da relação terapêutica, do contexto, mas é isso. Nem todos os espaços são seguros, nem sempre cabe. E aí eu gosto também, eu sou louca das metáforas, gente, desculpa, é um dialeto, eu tento cuidar, mas assim, se for muito complexa, me perdoe. Eu adoro metáfora. Mas assim, a gente pode pensar na própria vulnerabilidade, né, como camadas, né, que são as roupas que a gente veste, por exemplo. Então, se eu vou pra praia, eu posso usar um biquíni, né, se eu vou pra uma praia de nudismo, eu posso tirar roupa, mas se eu vou pro Polo Norte, pra um lugar com neve, eu preciso de muita roupa, né, se eu vou pra uma guerra, eu vou precisar de uma roupa pra guerra, né, então a vulnerabilidade, ela também precisa ser amparada pelo nosso lado saudável, pelas nossas forças, e saber que às vezes não cabe, às vezes não tem espaço, às vezes nem pra falar que a gente tá com sede, e aí a questão é, eu vou ficar resignada, eu vou... Não, daqui a pouco, ou eu vou pegar a minha violinha, botar no saco e vou pra onde eu encontro, ou vou me proteger, ou eu vou lidar com aquele mal-estar porque eu preciso passar por isso naquele momento, porque sim, é importante, tem um ganho, e vou me retirar depois, né? Então a segurança, ela é importante. Ela vai ter uma funcionalidade, né? Se a gente estiver num ambiente que é um ambiente aversivo, é importante que não, tá? Eu me sinto vulnerável aqui, eu não vou expressar isso, porque aqui eu não tenho esse espaço para me expressar. Ainda não foi construído ou não vai existir. Exatamente. Mesmo. E se eu fizer, pode ser que isso acabe me prejudicando ainda mais, né? Pegando outra metáfora aqui, é quase como se a gente tivesse uma pele queimada. Exato. Ela já tá ali ardendo, ela já tá doendo. E muitas vezes a gente abrir essa ferida vai doer ainda mais, vai machucar ainda mais. Melhor deixar ela quietinha. Já vai ter outros lugares que, ó, essa minha ferida aqui tá doendo, mas eu preciso que tu faça uma limpeza na minha pele, né? Então eu vou buscar esse recurso. Eu sei que vai doer. Eu sei que fazer uma limpeza numa pele queimada vai doer muito. Mas eu sei também que talvez seja a única alternativa que possa me ajudar futuramente. Mas vai ser num espaço onde as pessoas saibam fazer isso com a delicadeza que para essa atividade é necessária, né? Já para outros contextos pode ser que ninguém cuide dessa ferida. E por isso que é um ato de fé que ai, não me provoca, tá? Que eu fico mais metáforas, assim. Mas a própria questão do sol, né? Claro que a queimadura pode ser por várias coisas, né? A gente fala aqui muito no sul do mormaço. Quem não tomou um torrão, um mormaço, né? Nem tem sol, quando vê tá toda roxa, né? Quem tem pele clara. Então também a questão do cuidado é importante, né? A vulnerabilidade de autopreservação. A gente também lembrar que sim, é um ato de fé, mas que a gente precisa ter a consciência, por isso o nosso lado saudável nos preservando, né? De vamos com calma em algumas relações, vamos, né, vendo até onde a gente pode ir, sabendo, né? E claro que algumas vezes a gente só vai saber realmente experimentando algumas relações para ver, ó, ali eu posso contar com isso, aqui eu não posso contar com isso, ou eu vou escolher algumas pessoas para determinadas vulnerabilidades. Então essa segurança, ela é construída também, né? E tu até vinha comentando antes, né? Quando que a gente pode colocar a nossa espontaneidade, quando que ela não vai ser bem-vinda. É difícil fazer essa dosagem, né? É uma linha muito tênue entre a gente conseguir ser genuíno naquele espaço e ao mesmo tempo ter alguns certos cuidados. E aí que vai a questão da conexão, a própria questão do humor em terapia. Eu amo, mas não é em qualquer momento, não é para qualquer paciente. Alguns pacientes nunca mais voltam, tchau, que coisa ridícula. E alguns vão amar e alguns é uma construção, porque assim vou dizer, ai, que ridículo. Não é tipo adolescente, ai, que ridículo. Mas também precisam, né, dessa experiência que vem da relação terapêutica, né? Então é muito de dosar, não é assim, ai, eu amo vulnerabilidade, eu amo conversas profundas, então qualquer pessoa que eu encontrar vou ter uma conversa profunda. Não. Até porque as pessoas também nem sempre vão ter um aporte para sustentar aquela conversa, sustentar... Ou mesmo que seja sobre amenidades, né? Ontem eu estava, por exemplo, num jantar de escola da minha filha, e aí os pais e as mães, aí tem aquela tendência, né, de separar homens e mulheres. E aí tinha algumas mulheres solteiras ali, e aí uma delas falando lá de uma situação, enfim... E eu pensei, poxa, essa é uma situação de vulnerabilidade também. Ela mostrando ali a foto de uma pessoa e tal, e o contexto, o que ela pensou...
Isso é uma forma também de vulnerabilidade, de mostrar o que ela tá vivendo, né? Daqui a pouco alguém podia pensar, ai, que horror, ai, ela quer um homem assim, né? Mas ela testou e isso vai também, né, acontecendo, os vínculos vão acontecendo. Eu, por exemplo, me senti muito mais próxima dela ontem e a vulnerabilidade tem isso de conectar, né? Assim, não somos um robô. Sim, a gente riu daquela situação, daquele contexto que não é o caso, né, que é da pessoa. Mas às vezes é isso, né? Deixa eu mostrar a pessoa do aplicativo, deixa eu mostrar a foto, deixa eu mostrar alguma coisinha qualquer, né? Ai, café, me queimei. Exatamente. Pode ser tão bobinho. Ah, mas isso é vulnerabilidade? Porque eu tô mostrando, né, o que tá acontecendo no lado de dentro. Não é necessariamente o modo criança vulnerável da terapia do esquema, isso que às vezes se confunde, né? Que é o estar vulnerável. Eu posso ter uma vulnerabilidade que é mais associada à autenticidade, né? Que é ser genuína, é poder estar tranquila com quem eu sou, é saber até onde eu posso ir naquela relação, que também vai muito, né, de uma questão de habilidades sociais também, que aí, né, a vulnerabilidade vai ficando mais complexa, mas de saber até onde a gente pode ir, até onde cabe, né? Perfeito. Tu falando assim, né, me vieram outras metáforas na cabeça da gente entender a vulnerabilidade como uma porta, né? E se a gente pode abrir essa porta, quem vai entrar? Pode ser uma pessoa acolhedora, pode ser uma pessoa que vai dar conta da nossa vulnerabilidade, assim como pode ser que não, né? E pode ser que a gente precise fechar essa porta de novo na cara daquela pessoa, né? Isso a gente falando de pessoas, nem sempre tá relacionado a pessoas, né? Mas, enfim, da gente entender a vulnerabilidade como uma porta, né? E essa porta interna, ela abre para o nosso espaço interno, a gente vai ver quem é que é bem-vindo aqui, quem é que não vai ser bem-vindo, quem é que a gente vai colocar uma tranca na porta, né? Em que momentos a gente vai deixar essa porta mais aberta para arejar mesmo. Sim. Então, às vezes, quando a gente coloca essas coisas que são abstratas mesmo, em algumas metáforas, faz mais sentido e a gente consegue colar em diferentes momentos da nossa vida, né? Exato. E é tão bonito, me emociona tanto, porque eu acho que é um dos maiores presentes pra mim, né? Tem duas coisas que eu digo, tem várias coisas, na verdade. Mas tem duas coisas que eu digo que são muito importantes. Primeiro, se alguém me chamar de amigo, saibam que é quase me pedindo amor, assim. É muito sério pra mim a amizade, né? Pra mim é uma das melhores coisas, maiores presentes da vida, porque pra mim é uma das relações mais sérias, é tipo casamento, é muito sério, né? Ok que até casamentos acabam, mas assim... É muito sério, assim, é uma das relações mais profundas, assim, muito próxima à família pra mim. E a outra questão é a vulnerabilidade, que pra mim também não existe relação íntima sem vulnerabilidade, que é alguém compartilhar algo com a gente, né? E quanto que isso também, né, é uma humanidade compartilhada. Que bom saber, né, que nem tu contou algumas coisas aqui no início, né? Ah, eu também passo por isso, a fulana também passava por aquilo. Que legal que tu tá me contando, não sou só eu que tô sentindo isso que tá acontecendo aqui. Perfeito. É tão legal quando a gente sabe. E não quer dizer que seja, nossa, um bafo, uma fofoca, algo muito... Às vezes é o que está acontecendo. Às vezes é o que a gente está vivendo no fim do ano. Por isso que eu amo tanto escrever. E é engraçado, né? Eu brinco que as palavras têm vida própria, porque tem, às vezes... E eu escrevo, às vezes, muitas coisas que eu nem publico, que são impublicáveis mesmo para mim, para autorregulação. E às vezes é legal, assim, que às vezes eu escrevo coisas minhas, sim, de verdade, bem autorais. Às vezes coisas inspiradas em pessoas que, né, pacientes... Mas às vezes, né, parece que é algo muito isolado e daqui a pouco vem, me identificou, me descreveu, por quê, né? Porque não é maravilhosa, não é nem nessa linha, né? Alguém pode até achar, mas assim, o principal né, que acontece com qualquer pessoa que escreve, que fala, que compartilha qualquer experiência. São humanidades compartilhadas. Tanto que tem um livro para quem quiser, que é da Brené Brown, que fala, eu achava que só acontecia comigo, uma coisa assim. Achava que só acontecia comigo, uma coisa assim, né? Que é o que muitas pessoas acham. Eu achava que só acontecia comigo, que também é da autocompaixão, né? Que, né, os comportamentos que a gente tem, pelo menos 7 bilhões de pessoas, ou milhões, não lembro os números, né? Passam, né? Então, os que a gente está sentindo agora, tem pelo menos uns 7 milhões de pessoas que também sentem, ou sentiriam se estivessem aqui. Até vou referenciar uma paciente minha, ela fala algo que eu acho genial. Ela diz assim, eu tenho a síndrome do sol. Eu acho que só acontece comigo, porque eu sou o centro do universo, né? E aí a gente vai brincando, pois o sol brilha pra todos, né? Então, assim, a gente não é tão especial assim a ponto de só a gente passar por aquele problema ou só a gente passar por aquela dificuldade. Muitas vezes a gente quer sim ser especial e isso vai ser ótimo, mas muitas vezes a gente se colocar no lugar de eu sou a única pessoa passando por isso é muito delicado. Porque se eu parto do princípio de que eu sou a única pessoa passando por isso agora e que nunca ninguém enfrentou essa situação, eu me sinto muito mais... Aí a gente entra no esquema de
de vulnerabilidade, né? Eu me sinto muito mais sem saída. Literalmente num beco sem saída. Eu tô numa situação em que ninguém passou ainda, eu não sei o que fazer, provavelmente é o meu fim agora, né? E da gente dizer, não, a síndrome do sol, ela é legal também, né? Porque, olha só, o sol, ele brilha pra todo mundo. Ele não brilha só pra mim. Né? Então, às vezes eu quero sim me sentir especial, mas às vezes é importante dosar. Não é importante ser tão especial assim, porque ser tão especial nos coloca num lugar de, tá, e aí o que eu faço agora com isso, né? E às vezes que lado que tá dizendo teu que tem que ser tão especial? Porque às vezes tem um lado da criança que sim precisa se sentir especial, toda criança precisa, né? Mas que não quer dizer que chegue, né, pensando em terapia do esquema, no modo criança mimada. Não precisa ser nessa linha, né? Exato. Modo autoengrandecedor, começou a gostosona do rolê. Mas, sim, né? E às vezes é legal poder dizer, poxa, eu tava vindo de uma paciente também esses dias do aniversário dela, quanto que a menina dela veio também com aquele desejo, mas que também era uma necessidade de se sentir vista, de se sentir especial, e ela compartilhou isso, né? E foi tão bonito ela compartilhar, e quanto que ela também pôde ser atendida. Aí eu brinco, né? Imagina se fosse a Taylor Swift caindo num ônibus. Se a Taylor Swift cair no meio do T1, todo mundo vai lembrar disso pro resto da vida. Porque ela é a Taylor Swift. Sim. Mas se eu cair no ônibus, assim, ninguém vai lembrar. Então, às vezes, é muito bom não ser tão especial a esse ponto, né? De que tá, eu vou cair ali, mas não vai sair nos jornais, ninguém vai saber, né? No outro dia eu vou pegar o mesmo ônibus, no mesmo horário, mas ninguém vai lembrar que fui eu que caí. Né? Mas claro que no meu aniversário, poxa, eu quero ser especial, eu quero ser lembrada, eu quero ser recordada. Né? Exatamente, é de contexto para contexto, né? Porque às vezes a gente tende a pensar que, puxa vida, acontece algo comigo, tá todo mundo vendo, aí sim a nossa vulnerabilidade vem de uma forma que pode ser disfuncional, porque não vai nos ajudar tanto naquele momento, né? E a gente vai se colocar numa posição de, meu Deus, e agora o que eu faço? Sendo que, na verdade, não, calma, tá tudo bem, né? Que chato que a gente passou sobre... Aí vem a autocompaixão, né? Puxa, que saco que eu passei por isso, né? Que situação constrangedora. Mas bora lá, todo mundo cai no ônibus, isso já aconteceu outras vezes, amanhã ninguém mais vai lembrar, né? As pessoas vão lembrar ali pelos primeiros segundos, depois vai estar todo mundo olhando no celular, todo mundo preocupado com os seus problemas também, né? E não só com a gente que tá ali, esbufetado no chão. Sim. Mas eu achei interessante a comparação que tu fez, né? E acho legal a gente entrar nesses critérios também, de uma forma breve, mas para fazer uma diferenciação entre o que é ser vulnerável, entre um esquema de vulnerabilidade e entre a criança vulnerável, porque são termos muito parecidos, né? E que vão aparecer nas sessões de terapia, principalmente. E se a gente pudesse falar um pouquinho sobre esses três tipos? Então, assim, o modo criança vulnerável é aquele estado nosso interno da criança que nós fomos, ou adolescente, é um contínuo. Isso também é legal de pensar em terapia do esquema, que existem várias crianças dentro do modo criança vulnerável, de várias idades, com vários marcos de faltas e de passagens ou de momentos, fases em que necessidades não foram suficientemente atendidas, e da adolescência também. E que isso leva, enfim, a feridas emocionais, que também geram os nossos esquemas iniciais desadaptativos, que são lentes que a gente acaba desenvolvendo diante do mundo. E aí, sim, né, reflete algo que a gente precisa. Então, daqui a pouco, sei lá, tô numa sessão de terapia, começo a falar de alguma coisa e me toca. E aí vem aquela menininha ali, que é um bebê, vem aquela adolescente de tal idade, e aí eu tô vulnerável, e aí daqui a pouco, sei lá, tô me sentindo toda estranha, né? Tipo uma adolescente que tá mudando o corpo, ou eu tô tipo um bebê que precisa, né, de colo. Aí é um estado vulnerável, que precisa de acolhimento, que precisa de um adulto saudável, que às vezes vai ser do terapeuta, se o paciente não tiver suficientemente bem aquele modo, né, fortalecido. Às vezes, né, o próprio paciente, a própria pessoa vai, então, acionar seu adulto saudável para pensar o que eu preciso para me proteger, o que eu preciso para me atender, ou buscar o que eu vou precisar. Então, esse modo, a gente pode pensar que é um estado nosso emocional, né? Não é um estado emocional, né? É uma parte da nossa personalidade, entre outras que a gente tem, que se manifesta em alguns contextos e que é muito importante porque também traz as nossas potências, que nem uma criança e um adolescente, né? Tem muitas necessidades, precisa muito de um adulto para se desenvolver, mas tem toda uma potência humana que inclusive os adultos têm muito a aprender com as crianças e os adolescentes, e eu super recomendo a ver, né, o quanto que eles têm, às vezes, uma sabedoria e habilidades que a gente vai perdendo, né, ao longo da vida. Então é legal esse resgate, né? O esquema de vulnerabilidade, então, são essas lentes que vêm a partir dessas faltas, né, que vai desde o nosso ambiente, o temperamento emocional, o quanto que nosso tanquinho emocional precisava de mais ou de menos, o quanto que os nossos cuidadores do ambiente poderiam dar e deram, né?
E também, né, das nossas experiências, né, de tudo que aconteceu. E aí os esquemas são essas lentes emocionais, que são um conjunto de memórias, de sensações, de cognições. Eles não são comportamentos, mas são ali, né, uma lente que vem e que nos traz sensações que são como verdades emocionais. Quando aquele esquema está ativado, é como se a gente funcionasse de acordo com aquelas verdades, né? E que pode ser em relação a gente ou ao outro, né? Então, eu brinco que é quase uma possessão demoníaca, tá, gente? Assim que vem, né? Quando é muito fortalecida. Mas depois sai, né? E às vezes são vários, enfim. E às vezes é mais leve, tá, esse esquema e tal, ok, né? E, deixa eu ver se eu me perdi já agora, né? A questão da vulnerabilidade, né? No modo criança vulnerável, o esquema, e a vulnerabilidade que a gente já vem falando aí. Que tem também o modo criança vulnerável. Sim. Mas é a nossa autenticidade, quem que nós somos, como é que a gente se sente confortável, como é que a gente vai até se colocar no mundo. Eu gosto muito de pensar na Brené Brown como um exemplo, e tem outras pessoas que trazem muito isso, que é, por exemplo, ela vai dar uma palestra, ela ri dela mesma, ela conta. Pode ter outros modos envolvidos? Pode, mas assim, tem essa vulnerabilidade de falar como é que está se sentindo, tem essa interação. É ser autêntico, né? É ser verdadeiro nas relações. A grosso modo é isso, é ser verdadeira. Não é fingir que o elefante branco não tá aí. Não, na verdade, isso é um puff. Não. Elefante branco, não tô vendo, não tá ótimo. Tá tudo bem, Gabi? Não, tô ótima. Né? Que é da mesma série dos casais, tu nunca reclamou disso antes. Mas tava ali há anos, às vezes. E por que não reclamou? Bom, aí tem todo um contexto, mas aí a vulnerabilidade não apareceu. Perfeito, perfeito. Então, é legal diferenciar, né, e lembrar que isso é importante, né, que a nossa vulnerabilidade, seja lá qual for, né, se é o nosso modo criança vulnerável, se é a nossa autenticidade, né, se é um esquema ativado, a gente precisa, sim, lembrar quais são as nossas forças, qual é o nosso modo adulto saudável. Eu gosto muito de pensar em terapia de esquema. Desculpa, gente, sou da terapia de esquema, eu amo. Mas pensar, né, como que com as nossas forças a gente vai amparar essa vulnerabilidade. Essa é a diferença. Porque a vulnerabilidade tem um outro aspecto, especialmente quando traz fragilidades e necessidades, que precisa, sim, como uma criança, de um adulto que ampare, que supervisione, que tome frente. Então, assim, muitas vezes, para que a própria vulnerabilidade ela seja efetiva, a pessoa vai precisar das suas forças pessoais, até para poder pedir, até para poder bancar, eu brinco que a vulnerabilidade, em alguns casos, eu falo muito isso em terapia de casal especificamente, às vezes vai precisar de um microfone. Por quê? Porque, especialmente a turma dos bons meninos e boas meninas, né? Nunca incomoda, nunca dá trabalho, tá tudo bem. Não, aqui esse corpo sofre, esse corpo também sente raiva, esse corpo também tá incomodado, também tem dificuldades. A turma dos fortões também, né? Fica a dica. Dou conta, tá tudo dominado, não, já superei. Ou aquelas pessoas que contam, né? Tive um problema, não, mas já resolvi, já tá tudo ótimo. E o quanto isso é socialmente reforçado, né? Ah, não, tá tudo bem contigo, né? Tu é forte, tu consegue passar por isso. E a pessoa lá sofrendo por dentro, sou forte, sim, eu consigo passar por isso. A gente acaba reforçando as pessoas que não se vulnerabilizam, né? E é importante a gente desmistificar isso. E eu quero te perguntar também o terapeuta nas sessões de terapia, como é que fica essa tal vulnerabilidade? Sim, e aí é outro tema importante. Às vezes a vulnerabilidade, modo criança, vai aparecer na sessão, e esse é um grande perigo, mas também é um grande recado, que tem algo ali acontecendo. E uma vez eu ouvi de uma terapeuta minha antiga que falou, né, que o universo manda pra gente os pacientes com demandas que a gente precisa trabalhar na gente de alguma forma, né? E é muito comum, até tenho visto com algumas pacientes que são colegas também falando sobre, mas olha só, tô com essa temática, só vem pacientes assim. Comigo acontece isso também. Não só assim, né? Mas grande parte, pode até ser uma pessoa com uma dinâmica muito diferente, mas aquele aspecto acaba sendo parecido. Então, muitas vezes, o nosso modo criança vai aparecer, né? A nossa criança assustada. E criança não atende, criança não faz terapia, criança tem que ser protegida. E aí, o que a gente faz, né? Primeiro, a gente precisa saber que ela tá ali. E muitas vezes a gente não sabe. Se a gente nega a nossa vulnerabilidade, turma dos fortões, essa é pra vocês, né? Se a gente nega a nossa vulnerabilidade, ou turma, né, dos bonzinhos que estão acostumados com desamparo, um desamparo mais aprendido, né, de não tem com quem contar, muitas vezes vão colocar a criança ali, vão ficar desprotegidos e vai dar ruim de alguma forma, né, porque pode se misturar com o paciente, porque o paciente às vezes pode, inclusive, ser abusivo, invasivo, dar um rolo, né.
Então é importante saber que às vezes vai aparecer, né? Quando é que a gente pode ver, às vezes, que a criança vem? Quando o terapeuta começa a se explicar demais, quando o paciente está ali numa estratégia, né? Um modo de enfrentamento ali que a gente vê que, né, tem uma manipulação ou que tem um modo mais ataque e o paciente começa a ficar ali com medo e começa a não conseguir se proteger. Geralmente tem uma criança, né? E aí o que a gente pode fazer? Né? Saber que a criança está ali e onde que fica o adulto saudável? Quando que ele está? Então, o adulto saudável, muitas vezes a gente tem que ativar, a gente tem que lembrar que ele está ali, a gente precisa se preparar para esses momentos. E saber que às vezes na sessão a gente vai precisar se regular também, né? Quase como assim, apareceu uma turma do online, né? Apareceu a criança na sala, bom, a gente vai precisar fazer algo com isso, né? A criança não vai sentar do lado e ficar ouvindo e participando, obviamente, né? Claro que nós somos um só. Então, às vezes, eu gosto muito da Aida e da John, né, da terapia do esquema. Então, assim, usar estratégias de autorregulação. Eu sou a louca das mantinhas, eu gosto de mantinhas, de fotos minhas, fotos da minha filha, às vezes bilhetinhos para mim mesma, às vezes tocar, né, o próprio toque, né, que a autocompaixão também traz muito isso do toque, né, de eu segurar minha mão. O corpo não sabe, às vezes, o que é de fora, o que é de dentro. Na verdade, ele não sabe. Então, assim, dessas sensações de se regular, às vezes de fazer uma pausa, mas é saber que a criança tá ali, né? E às vezes vai passar. E aí o desafio é a gente poder ter honestidade de saber se a gente pode estar ali, o que a gente pode revelar ou auto-revelar, porque sim, às vezes, né, transborda, e aí a gente pode sim falar com o paciente com cuidado, dependendo do que for, né? Aí vai muito do bom senso, ou reparar se aquilo passou, né, de uma forma demasiada. E tem um outro lado da vulnerabilidade, que é o que a gente faz nas autorrevelações, de compartilhar algo da nossa vida que seja a favor do paciente, ou de uma autorrevelação a partir da relação terapêutica, que é como que eu me sinto na nossa relação, né? Que também precisa, assim, de habilidades, que é quando tu responde dessa forma, acontece tal coisa, eu me sinto num lugar, né? Tem pacientes de cluster B que às vezes eu falo, porque é muito recorrente, né? Assim, eu sinto como se tu, né, me desprezasse, assim, tudo que eu trago parece que não importa, né? Então, assim, tu diz que quer A, mas tu vai para B. A gente vai trazendo, né, um pouco como que a gente se sente, né? A gente traz o mal-estar com cuidados focado no paciente. Essa é uma forma também de vulnerabilidade, né? Ótimo. Até porque a gente vai ser um modelo para o nosso paciente, né? E se a gente puder também sinalizar aquilo que não está agradável, a gente vai estar mostrando que, ó, quando isso acontecer contigo, tu também pode me sinalizar. Na tua vida fora da terapia, relações saudáveis são assim. A gente sinaliza, né? Então a gente pode... E claro, assim, essa questão do desprezo, eu não vou dar o exemplo da vinheta, mas assim, não é assim, eu tô me sentindo desprezada. Não é nessa linha, né? Mas é de mostrar o impacto que esse paciente tem na gente. E o vínculo anterior que também já foi construído. E o quanto que isso é ruim para nossa relação, né? Que eu entendo que ele tem um motivo para estar assim. É importante a gente fazer essa relação, mas que isso também pode estar acontecendo em outras relações. Ou que às vezes, né, quando eu falo desse desprezo, ou quando eu falo daqui a pouco de algum comportamento ali que está acontecendo, algum fenômeno, o quanto se levanta um muro, né? Às vezes é falar de um mal-estar, eu sinto, né, eu tô sentindo um desconforto da tua parte, né, às vezes é isso, de mostrar o que a gente tá percebendo e confirmar, é isso mesmo? E geralmente tem a ver, né, sim, eu tô desconfortável, sim, aconteceu tal coisa, ou não, bom, é meu então. Então é importante a gente fazer isso. E as autorrevelações de modo geral, né, como é que a gente se sente diante de algo que tá acontecendo com o paciente. Falar coisas da nossa vida pessoal também, né? Às vezes, não como uma autorrevelação mais cirúrgica, mas alguma coisa assim aleatória que aconteceu, encontrou um paciente num show, alguma coisa assim, eu gosto dele, não sei o que, tá, né? Às vezes são formas também de mostrar assim, eu sou uma pessoa real, tanto quanto tu. E eu acho que o legal da vulnerabilidade não é assim virar uma conversa de amigos, é pensar de novo, né? Confirme que você não é um robô. Os pacientes precisam, mas as pessoas de modo geral precisam, né? Claro que algumas vão procurar robôs porque só conseguem ser robôs de alguma forma e ok, né? É o que cada um consegue em cada momento. Mas é isso, sabe? E quantos pacientes já não falaram, tu já deve ter escutado, se não escutou vai escutar, né? Achava que o casamento do paciente, do terapeuta é perfeito, o filho do terapeuta é perfeito, não sei o que do terapeuta é perfeito. E não é que a gente vai colocar ali todas as nossas mazelas, olha só, vamos chorar juntos. E às vezes dá vontade, né?
A vontade, eu também não sei o que fazer. Vamos se abraçar e chorar, né? Isso que tu fez deu certo, não, porque eu vou fazer também. Me conta. Mas assim, não, que aí que é o bom senso, né? Mas saber que sim, somos gente como a gente. E cada vez mais, gente, eu convido os colegas terapeutas a gente lembrar que a gente é tão ser humano quanto os pacientes, né? E aí, às vezes, a gente vai para os casos clínicos, o paciente tá... E você, bonito, bonita, né? Como é que você é? A gente lembrar que tudo que acontece com os pacientes acontece com a gente. A diferença é que alguns são terapiados, outros não. Não tem mais recursos, outros não. Mas somos todos, né, farinha do mesmo saco. E isso que é legal da gente pensar, né? A gente que trabalha com terapia do esquema e trabalha muito com transtornos de personalidade e numa cultura que tende a classificar, né? E eu também já fiz muito isso, não vou negar. Esse é bom, esse é ruim, esse... Não! Todo mundo é um pouco de tudo, todo mundo tem luz e sombra, né? E por isso que a vulnerabilidade é importante, né? Da gente também lembrar, especialmente pra gente, quem que a gente é, né? O que que acontece com a gente... E o quanto que a gente precisa se desnudar com sabedoria em alguns contextos e outros, ok, aqui eu tenho que ficar com casacão. Ou não posso ficar muito, tipo, calor de Porto Alegre hoje. Melhor eu ficar no ar-condicionado hoje, porque ali tá muito quente pra mim. Sabe? Exatamente. Não consigo, não sou essa pessoa que fica no calor. Eu adorei a nossa conversa, de verdade. Foi extremamente agregadora, né, e importante. Espero também que as pessoas que possam nos ouvir cada vez mais tenham esse tempo para escutar um pouquinho das tuas palavras, né, que foram maravilhosas, muito bem colocadas. Inclusive, tu comentou que tu escreve, e aí eu quero que tu compartilhe também tuas redes sociais. Tem algum lugar onde a gente pode te procurar, onde a gente pode acompanhar o teu trabalho? Tá bem. Eu não sou tão presente no Instagram, mas o meu Instagram é @marianabalardim_psicóloga. Ali eu publico alguns textos e são textos mais reflexivos mesmo. Alguns falam que são poéticos, eu não me digo poeta, mas assim, eu gosto de uma linguagem um pouco diferente justamente para a gente ir para uma via mais límbica, né? Uma via mais emocional, uma via que daqui a pouco é um pouco distanciada, mas ao mesmo tempo aproxima. Então esse é um estilo também que é uma forma da minha vulnerabilidade, porque foi algo que eu comecei na pandemia a fazer, que eu tinha muita vergonha. E as primeiras vezes que eu postei, eu fiquei, vou apagar. E alguns eu apaguei mesmo. Aí eu vi que começou a ter uma repercussão e não é tão... Aí eu sentava aqui meu esquema de efetividade do lado, assim, olha que feio. Pois é, né? O que a gente faz agora, entre outros esquemas, né? E isso é legal também, né? Porque eu vi, mas os colegas fazem assim, os colegas fazem assado. Mas aí, como as mães falam, você não é todo mundo. E essa tua história fez eu lembrar também de uma amiga minha que uma vez eu tava conversando com ela e daí eu dizendo pra ela, eu não me lembro exatamente qual que era a ocasião, mas eu tava contando sobre algo e eu falei assim, mas eu não contei pra ninguém ainda, né? Não sei se eu conto, era algo bom, mas que eu tava assim, será que as pessoas vão gostar? E daí ela disse algo pra mim que me marcou muito, que é, olha, vai ter pessoas que não vão gostar, mas o número de pessoas que vão gostar e que vão te apoiar, com certeza vai ser muito maior e vai ser muito mais importante pra ti. E aí eu lembrei agora do que tu comentou em relação às suas publicações. Pode sim ter pessoas que passam reto ou que olham aquilo e pensam, puxa, pra mim não faz sentido. Mas assim como vão ter pessoas que vão curtir, que vão compartilhar, que vão comentar, que vão salvar pra ler depois. E o que importa é isso, né? É que tu possa estar fazendo algo que pra ti faz sentido e ao mesmo tempo também contribuindo pra essas outras pessoas que gostam do teu trabalho. Sim. Então tá, muito obrigada pela nossa conversa, foi incrível, então espero também que o pessoal possa ter chegado até o final, porque quem não chegou até o final tá perdendo muito. Querida. Então nos acompanhem por aqui, um abraço e até mais. Até mais.